Olá! Sejam bem-vindos ao segundo podcast dessa série Longevidade. Hoje eu estou trazendo um tema que muita gente vem me cobrando, que é justamente falar sobre poupar, investir, economizar para quê? Então, o tema de hoje, o podcast de hoje é sobre investimento. Eu nem sei se esse é o melhor nome, mas vou lançar aqui algumas questões para você só para provocar. Você pretende viver até quantos anos? Porque a expectativa de vida média no início do século passado era de 43 anos. Hoje se vive em média 76 anos. E você acha que você vai viver até quando? Tem gente que faz conta, dizendo, não, eu vou guardar dinheiro para viver até os 75. Já está errado. 76 é a expectativa. E hoje nós vamos perguntar ao especialista, até quando eu devo fazer essa conta? Será que até os 80, aos 85, aos 90? Quer depender da ajuda de filhos quando você estiver no terço final da sua existência? Que tal depender de genro? Qual é o padrão de vida que você quer ter no, no seu último terço de existência, desse durante feliz? Quer ter o mesmo padrão de vida que esteve no segundo terço, que teve no segundo terço? Pode ser. Será que essa é a melhor fórmula? E a pergunta-chave é: por que eu devo poupar? E como eu devo investir meu dinheiro? Ter imóveis para alugar era o que a minha avó falar, meu filho, compra uma casinha, bota para alugar, é uma rendazinha garantida, é um ótimo investimento. Será que ainda é um bom investimento comprar imóveis, salas comerciais? Eu imagino quem comprou salas comerciais no centro do Rio de Janeiro para viver desse ganha-pãozinho e aí veio a pandemia. Como é que deve ter ficado isso? Não, mas agora imóvel está legal, porque agora tem um negócio chamado Airbnb. E tem gente ganhando dinheiro com Airbnb. Mas será que é para todos? Será para qualquer tipo de imóvel? E o dinheiro na poupança? Realmente é seguro, como você pensa? Será que tem limite para essa segurança? Perde-se muito rendimento quando você deixa o dinheiro na poupança comparado com outros investimentos. Ah, mas aqueles rendimentos que o gerente diz para mim é tudo meio fake, né? Porque na realidade ainda tem imposto de renda. Nós vamos falar disso também. E bolsa de valores? É para amadores ou é só para especialista? E quando você tem uma ação que paga bons dividendos? E é importante ter objetivo, ou seja, nós vamos falar de várias coisas, vamos tratar se você tem aversão a risco ou não, se você tem medo de perder as economias que você juntou a vida inteira. E alguns dizem assim, agora eu vou montar meu próprio negócio. Será que esse é o caminho? Então, hoje eu convidei o Munir Rufo, ele é gestor de fundo de investimento e ele já possui várias certificações da Anbima, CGA, CFG, CRE, e ele está habilitado oficialmente por esses certificados a fazer recomendações sobre investimentos. Mas eu vou deixar aqui uma ressalva. Todas as informações contidas nesse vídeo são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento ou recomendação de investimento. E isso é importante, não devendo ser utilizada para essa finalidade. Munir Rufo, seja muito bem-vindo, meu amigo. E aí, Obrigado, será que a gente vai conseguir responder pelo menos uma boa parte dessas questões? Vamos lá, vamos tentar. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, tá? É a segunda vez que o Munir Rufo está aqui no canal. Ele esteve aqui falando sobre um livro num Café Coach Literatura, um livro que ele trouxe para a gente, maravilhoso. Mas hoje o assunto é poupar, gastar menos do que ganha, né? Quanto cada pessoa deve poupar, Munir? Minha mãe dizia que a gente devia de pegar 10% de toda a nossa renda líquida e colocar na caderneta de poupança. Será que 10% do líquido é o que a gente deve poupar ou isso varia de pessoa para pessoa, Munir? Olha, Luciano, primeiro, obrigado por mais uma oportunidade de participar do canal. Acho que é sempre muito interessante ter essas discussões e trazer esse conhecimento um pouco
mais da parte financeira para as pessoas. O brasileiro, a meu ver, ainda é muito carente nesse tipo de educação, e sempre que eu tenho a oportunidade de passar um pouco do meu conhecimento simples e básico, mas para poder agregar para as pessoas, eu sempre vejo isso com bons olhos. Então, 10% é um número bom. Eu acho que é um número bom, mas depende muito de quem é você, qual ciclo, qual momento do seu ciclo de vida você está. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Depende se você é conservador, depende se você é um cara que está muito ainda no seu estágio de vida profissional. Mas esse é um bom número. Definitivamente, começando por aí, já é um bom número, né? Minha mãe dizia o seguinte, porque se você não tiver essa cultura da poupança, né, a cultura de que você não pode gastar tudo que ganha, você nunca vai ter a segurança financeira quando você ficar mais velho. E aí, eu, como gosto muito de falar aqui no canal, de essa série, por exemplo, Longevidade, é ter um durante feliz, a gente também, quando fala de poupar, quando fala de economizar, deixar de consumir algumas coisas, a gente parece que entra um pouco num paradoxo, né? De viver a vida intensamente, né? É aquela coisa do viver o hoje, viver o presente, né? Por que eu vou sacrificar-me no curto prazo para poder ganhar no longo prazo? Será que essa é a única receita que, quando a gente fala de poupança e constituir uma reserva para ter um durante feliz mais lá na frente, ela é uma regra que não pode ser quebrada? Eu acho que, assim, primeiro, muito importante a gente pensar o que significa poupar, né? Por que poupar gera juros, gera esse rendimento, né? Uhum, Acho que isso é uma coisa importante. Na economia como um todo, existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que têm dinheiro sobrando e as pessoas que têm dinheiro faltando, digamos uhum, assim, né? Do ponto de uhum, vista de orçamento, existem as pessoas que têm um pouquinho sobrando no final do mês e aquelas pessoas que estão procurando um pouco de dinheiro para investir nos seus projetos pessoais, para poder financiar a compra de um bem, etc. Então, como os juros, como até acho que você sempre menciona isso, né, Luciano? Os juros é o custo do dinheiro. Então, uhum, se eu quero dinheiro, eu vou pagar por esse dinheiro e o preço é os juros. Esses juros ele é transmitido para a pessoa que poupou. Óbvio que o banco fica aí no meio, né? Outras entidades financeiras e elas uhum, ficam com um pedacinho, mas de uma forma ampla e pensando muito macro, poupar significa transferir o seu dinheiro que sobrou no final do mês para uma pessoa que precisa esse dinheiro e receber uma remuneração por isso. Ao longo do tempo, a sua necessidade de poupança ela vai mudar. E é muito importante ter sempre em mente a sua capacidade de poupar com a sua necessidade de cumprir com as suas obrigações corriqueiras, né? Durante a vida do ser humano, a sua renda que vem de salário e da sua atividade laboral, ela é uma parábola. Ela aumenta muito quando você se forma na faculdade, ela chega no nível de maturação e depois ela começa a entrar em declínio, porque não dá para matar um leão todo dia durante toda a sua vida. Então é muito importante planejar para frente como você quer ter o seu padrão de vida, o seu poder de consumo, para que você não tenha uma surpresa inesperada na hora que você começar a ter um declínio na sua renda mensal e você vê que você precisa ajustar a sua qualidade de vida. Né? É importante se planejar e poupar e pensar na frente por isso. Quando a gente fala em poupar, o que a gente está fazendo é abrir mão de consumir no momento presente para consumir um pouco mais no futuro. Então, ela precisa ser uma decisão que leve em consideração seus objetivos, sua idade, como eu falei. É uma decisão muito ampla, né? tá. Você falou de duas coisas que eu queria pegar um gancho aí. A primeira dessa parábola, que a gente começa ganhando pouco, aí se forma, né? Quem consegue fazer uma faculdade, ou até mesmo quem está empreendendo, montando o seu novo negócio. E à medida que você vai tendo maturidade, você vai tendendo a ganhar mais dinheiro. E até uma hora que essa curva vai cair. Né? Exato. Ou porque você chegou nos 60, ou porque você chegou nos 70, em algum momento, uns podem cair um pouco mais cedo, outros mais lá na frente. Bom, pela essa lógica da parábola, eu diria que a melhor hora de investir, de você poupar para investir, seria na hora que você estivesse ganhando muito.
Mas não me parece que essa deva ser a regra, porque, pelo que minha mãe dizia, a gente tem que criar a cultura de poupar desde jovem. E a hora de arriscar, aí eu estou falando de investimento, é quando você é jovem. Você economiza pouco e aí bota no risco esse dinheiro, porque se perder, você ainda tem tempo de recuperar. Faz sentido isso? Faz muito sentido, Luciano. Vou até citar uma frase, acho que, se não me engano, é do Einstein, tá? Que a força mais poderosa do universo é a força dos juros compostos. É a força em inglês fala compound. Por isso que poupar jovem é muito importante, porque você tem a oportunidade de capitalizar aqueles juros durante toda a sua vida, né? Citar outra frase, tem o Warren Buffett fala, todo mundo quer ficar rico, mas ninguém quer ficar rico lentamente. E é importante você começar de cedo, porque você precisa dar tempo para os seus investimentos maturarem e você conseguir a renda que você quer de uma maneira tranquila, né? Então, essa frase que você mencionou faz muito sentido, sim. Quanto mais cedo você começar a poupar, melhor, porque não é que você vai deixar de ter uma renda absoluta com o passar do tempo. É que você vai deixar de ter uma entrada naquela caixinha oriunda do seu trabalho cada vez menor, porque, obviamente, o indivíduo vai ter uma previdência privada, vai ter o INSS, ou vai ter o negócio dele trabalhando para ele de uma outra forma, ele vai se tornar um pouco menos ativo ali, de mão na massa, mas mesmo assim, a capacidade dele colocar todo mês ali na caixinha, né, da casa dele, dinheiro vai inevitavelmente diminuir. Tá. Então, quanto mais você começar a poupar, melhor. Isso é indiscutível. A outra questão que você trouxe é a questão de objetivo. Eu sempre falo, né, faço coaching, faço mentoria, e uma das coisas que eu falo sempre aos meus clientes é: não adianta ter um objetivo que está na tua cabeça, algo tácito. Esse objetivo, essa meta tem que estar explícita e tem que estar escrita. Você tem que escrever no papel, tem que botar num post-it, tem que botar no espelho, qualquer que seja. Eu sempre acreditei que só tio Patinhas que poupava por poupar. Tio Patinhas tinha prazer de mergulhar na piscina dele de moedas, né? Então ele chafurdava nas moedas, né? Mas eu acredito que o grande motivador, seja para perder peso, seja para qualquer coisa, você tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo. Então, se eu tenho um objetivo de ter uma casa na praia, isso vai ser uma força, vai ser um drive, vai ser um estimulador para eu poupar. Se eu quero mandar meus filhos estudarem em Harvard, então eu tenho que economizar hoje, eu tenho que poupar para poder propiciar isso para os meus filhos. Ou eu quero, aos 50 anos, fazer um tour pelo mundo, quero viajar a todos os continentes. Como é que você vê isso sob a ótica de motivação para a pessoa começar a sacrificar o presente em prol de um futuro melhor? Beleza. Luciano, eu acho que ter um objetivo é muito importante. E se tratando de investimento, algumas pessoas elas abordam esse objetivo como quero ganhar dinheiro. Querer ganhar dinheiro não é um bom objetivo. Uhum. Porque um objetivo precisa, até do ponto de vista psicológico, estar associado a algo que você possa lembrar ali na hora de fazer um determinado sacrifício, né? Uhum. Na hora de Uhum. fazer uma escolha do tipo, não vou consumir isso agora, porque eu tenho um objetivo, e o meu objetivo acho que até técnica de visualização, né? Uhum. Isso. Isso. Isso é maior. Então, desse ponto de vista psicológico, para mim faz todo sentido. E do ponto de vista prático também, porque o seu objetivo vai determinar aonde você vai investir, como você vai investir, quais são os produtos, qual a relação de risco-retorno que você vai buscar. Porque, como você mencionou, se você está buscando financiar a faculdade dos seus filhos em Harvard, esse é um objetivo, dependendo da idade dos seus filhos, obviamente, mas não é um objetivo de curto prazo. Só que Uhum. você também pode estar pensando em investir para a sua aposentadoria. Uhum. Como você mencionou, hoje a expectativa de vida ela já é muito mais alta, então, para certas contas, você vai querer usar uma referência de 100 anos de idade. Mas não tem nada de errado também se o seu objetivo for comprar um carro. Desde que você tenha esse objetivo claro, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista prático e financeiro,
vai te ajudar a navegar melhor esse processo de investir, de poupar e de investir. Legal. Você falou aí, deixou escapar 100 anos, né? Quanto mais tempo vem passando, mais centenários a gente tem no mundo, né? Eu já brinquei aqui no canal dizendo que a Rainha Elizabeth, ela escrevia de próprio punho, ela assinava todas as cartas para os centenários, né? Do Reino Unido. E há alguns anos ela já parou, não dá mais, não dá conta, porque a quantidade de centenários é enorme. E aqui no Brasil a gente teve um recordista agora aí documentado, acho que entrou até para o Guinness, 123 anos, se eu não me engano. Então, quando a gente faz conta para viver, o Gimli quebrou a cara, o Gimli era rico demais, fez um planejamento para viver, se eu não me engano, até 80 anos de idade, viveu mais e teve que viver de favor no Copacabana Palace. Tudo bem que foi no Copacabana Palace. Mas, por favor, né? De favor. Então, a conta que a gente deve fazer para viver 100 anos e o que sobrar, a gente pode deixar de herança para filho? É essa a tua recomendação? Minha recomendação, Luciano, é o seguinte: isso é muito pessoal, né? Claro, Deixar herança. claro. Quando eu faço a minha conta e quando eu recomendo para as pessoas fazerem a conta, eu sempre considero 105 anos, certo? Eu acredito que essa é uma estimativa razoável. É óbvio que se você chegar nos 90 com muita saúde, você vai querer tirar um pouquinho o pé do freio e esticar esse horizonte, mas eu acredito que 105 você está sendo conservador. Até porque você não vai querer que o seu último centavo acabe no seu último dia de vida. Você não sabe quando ele vai ser. Então, esse é o horizonte de investimento que eu coloco nas minhas projeções, falando das finanças pessoais, tá? Sei, entendi. Eu acho nada conservador, mas tudo bem. Eu espero que... Eu não tenho a menor expectativa assim, de viver 105 anos, mas eu achei interessante o raciocínio. Munir, me diz uma coisa, Munir. É, a gente sempre tem assim algumas coisas, né? Eu, por exemplo, na minha vida, sempre pensei dessa forma: eu tenho que ter uma reserva. E essa reserva é uma reserva para uma emergência. Por exemplo, perda de renda. Mas eu, como montei minha empresa há 20 e poucos anos atrás, o meu grande medo, a minha grande emergência era se eu ficasse doente, porque eu podia ter um problema de saúde grave, né? E isso me impediria de gerar renda para minha família, né? Então, a gente deve estruturar pensando numa reserva de emergência. Mas a gente também precisa estabelecer, talvez, um padrão que a gente queira viver. É o padrão de vida que eu quero manter, né? Por quantos anos? Principalmente, como é que eu quero, qual é o padrão de vida que eu quero ter até os 30 anos, qual é o padrão de vida que eu quero de 30 a 60 e de 60 em diante, por exemplo. Eu fiz uma opção no momento de vida de que eu parei num padrão. Eu não queria passar daquele padrão. Por quê? Porque eu não queria passar pela experiência de perder padrão, descer o padrão. Então, em algum momento da minha vida, eu disse assim: eu não preciso mais trocar de carro a cada ano e meio. Eu não preciso mais de um carro importado, por exemplo. Eu não preciso ter as minhas filhas estudando na escola americana, por exemplo. Eu não preciso frequentar os restaurantes mais tops com a regularidade X. Eu não preciso tomar vinho. Vou dar um exemplo do vinho que eu gosto muito. Eu não preciso tomar vinhos de R$ 500 ou R$ 1.000 ou R$ 5.000, como algumas pessoas tomam. Eu estabeleci um teto. Então, vinho para mim tinha que ser, no máximo, até 180, R$ 200 no momento da minha vida. Hoje já disse, não, dá para ser 100. Como é que você vê isso? Como é que a gente deve distribuir essa reserva para emergência? Qual é a importância da gente definir qual o padrão que a gente tem para fazer um orçamento, para fazer um planejamento financeiro? Vou te falar a minha opinião em relação às fases de vida e ao múltiplo de salário que você deveria ter poupado. Isso pensando no indivíduo médio, tá? Ok. Eu me refiro a uma pessoa que tem uma formação, uma pessoa que está no mercado de trabalho e atua numa área que tem uma certa rotatividade, na qual ela eventualmente conseguiria
se realocar. Isso não inclui o cara que faz uma atividade assim, muito especializada, né? E aí, obviamente, tem menos oportunidade de trabalho. Eu acredito que até os seus 25 anos, você deva ter alguma coisa entre 3 e 6 salários seus poupados numa conta de emergência. Ok. Essa conta ficar investida em ativos de alta liquidez, certo? E liquidez, principalmente liquidez imediata. O que isso significa? Você não vai comprar você não vai comprar, Um não vai montar um CDB. negócio com dinheiro. Você não vai comprar um CDB que vence daqui a 5 anos. Isso. Esse dinheiro precisa estar altíssima liquidez, por quê? Esse é um dinheiro para proteger você e o seu orçamento, a sua família, de algo inesperado, certo? Então, quando você tem entre, digamos, 18 e 25 anos, eu acredito que 3 a 6 salários está de bom tamanho. Ok. Quando você tem 5 anos, você começa a entrar numa fase profissional aonde você tipicamente está crescendo dentro da sua empresa, dentro do setor em que você atua, e aí você começa a ganhar mais dinheiro. Só que ao mesmo tempo que você começa a ganhar mais dinheiro, você já não faz parte mais daquela base de funcionários onde toda empresa precisa de muita mão de obra. Você começa a se tornar um pouco mais especializado. Então, obviamente que a sua rotatividade vai ser menor, e se você sair do trabalho, talvez você leve um pouco mais de tempo para encontrar uma vaga semelhante. É importante ter essa ideia do semelhante em mente, porque, tudo bem, eu consigo me realocar no mercado em um mês, mas em um emprego que vai te pagar menos, e aí vai comprometer o seu orçamento. Então, quando você passa dos 25, eu diria dos 25 até os 40 anos, eu acredito que seja saudável, tá? Você ter 1 ano de salário na sua conta reserva. Ou seja, 12 salários. Isso, 12 salários. Por quê? Porque o que isso significa na prática, tá? Você perdeu o seu emprego, você não vai entrar em desespero. A sua empresa vai provavelmente te ressarcir ali através dos impostos e de toda aquela questão trabalhista que a empresa precisa te pagar quando ela te manda embora, mas se eventualmente você pedir demissão porque você teve um problema pessoal, você não vai poder contar com esses recursos, né? Rescisão, etc. Então você tem que ter esses 12 meses. Eu não aconselho a considerar rescisão nessa conta. Tá? Porque às vezes E aonde eu vou botar esses 12 salários? Eu tenho 40 anos, como você falou, eu tenho 12 salários de reserva. Eu invisto em quê? Poupança? Então, vamos lá. Se você tem 12 salários, a minha recomendação é que você faça um escalonamento desses recursos em aplicações que vençam dentro do prazo que você usufruiria dos recursos em 12 meses. Por exemplo, eu pegaria 3 meses de salário e colocaria em liquidez imediata. Mas você não precisa colocar os 12 meses em liquidez imediata. Você pode pegar mais 6 meses e colocar numa aplicação com liquidez de 6 meses. Por quê? Porque você consegue um pouquinho mais de retorno. E mais 3 meses finais, você colocaria numa aplicação com 9 meses de retorno. Então, você pode fazer um escalonamento desde que fique casado a sua necessidade com o vencimento dessas aplicações, entendeu? Ok. E me dá um exemplo desse tipo de investimento. Você falou liquidez imediata. O que poderia ser? Perfeito. Deixa eu dar um passo para trás, porque aí, para a gente produto de classes de ativo e produtos, é muito importante a gente ter a relação de risco e retorno em mente. Tá. Se eu achar que você está ficando muito difícil de entender, eu vou te interromper. Para a gente falar uma linguagem bem popular, para que o pessoal possa entender. O que significa? Quando você fala de investimento, a relação de risco-retorno é muito importante. E a gente volta para o início da conversa, onde a definição de objetivo é a âncora disso tudo. Porque o objetivo define seu prazo, o objetivo define o quanto aquilo é importante ou não para você, o quanto você pode flexibilizar essa meta ou não, certo? Sua aposentadoria você não pode flexibilizar, mas de repente a compra de um carro você pode postergar por 1 ano. Então isso vai influenciar o quanto de retorno e risco você vai buscar. Risco, quando você, indivíduo, precisa fazer um investimento, tipicamente ele vai estar classificado lá alto risco, médio risco, baixo risco. Imagina uma pessoa que acabou de abrir uma conta num desses bancos digitais, certo? Ela vai olhar ali no celular dela, caramba, qual que é o meu perfil de risco?
Eu sugiro essa pessoa refletir sobre duas variáveis, tá? Pensando do ponto de vista muito prático. A primeira é a capacidade dela e a segunda é a inclinação, a parte mais psicológica dela de ser uma pessoa mais avessa ao risco ou mais tomadora de risco, tá? Então, em suma a capacidade que eu tenho de investir, capacidade que eu tenho de repor esse dinheiro, e a outra é o medo que eu tenho de perder minhas economias. Perfeito, exatamente. Então, você vai olhar, poxa, qual que é o meu orçamento mensal? Caramba, eu tenho muito pouca margem todo mês para investir. Então, eu não posso investir muito meu dinheiro, porque se no mês a minha conta fixa vier um pouquinho mais alta, eu vou precisar contar com esse dinheiro para fechar o mês. Então, isso determina a sua capacidade, certo? E a sua inclinação é um fator muito psicológico, pessoal. Qual que vai determinar o seu nível de risco? O menor entre os dois. É sempre assim. Você vai pegar o menor entre os dois e vai falar: se a minha inclinação é muito conservadora, então não interessa a minha capacidade, eu sou conservador. Agora, não, eu sou super arrojado, eu sou um cara radical, eu gosto de tomar risco, eu adoro pular de paraquedas. Tudo bem, então você é um cara que gosta do risco. Mas, por outro lado, você não tem margem orçamentária para poupar, para investir, para arcar com algum inesperado. Então, qual que é o menor deles? É a sua capacidade. Então, você é um investidor conservador, você vai tomar baixo risco, certo? Entendi. Então, tem que sempre ter isso em mente quando você pensar no orçamento seu, da sua família, no que você vai investir. O meu banco oferece lá sempre, de vez em quando, para atualizar perfil. Aí você vai respondendo algumas perguntas e no final você diz lá: Luciano Pacheco, medroso. É basicamente isso que ele coloca. Super, hiper conservador. Aí o gerente me liga e tal, papapá, querendo me convencer a fazer alguma coisa mais ousada. E eu sou um cara que sempre fui medroso, medo de perder as economias que eu suei tanto para botar lá. Como é que a gente sabe se a gente é conservador? Como é que a gente sabe se a gente é ousado, se a gente é avesso a risco? Fora essas perguntinhas que o banco faz, existe algum teste na internet que a gente possa colocar aqui depois aqui na descrição do vídeo para que você conhece algum questionário que a pessoa possa fazer? Conheço, não me lembro de cabeça o nome, Não, tá? mas Mas eu depois já você me dá para a gente colocar no. eu Depois vou, você. eu vou te passar, coloca na descrição do vídeo. Ótimo. Existem questionários que você vai responder muito em relação ao seu perfil e à sua geração de renda, ao seu perfil de consumo, por exemplo, se você é uma pessoa solteira ou se você é casado, se o seu companheiro gera renda também, então você tem um backup, etc. Legal. Isso vai ter o nosso nível de risco. O que é muito importante quando a gente fala com um profissional financeiro, do banco, etc., é ter claro que risco não é sinônimo de retorno. Né? As pessoas pensam sempre assim: poxa, se eu tomar mais risco, eu vou ter mais retorno, se eu tomar pouco risco, eu vou ter pouco retorno. Não é assim. Quanto mais risco você toma, maior as possibilidades de retorno. Dentre elas, um alto retorno. Mas, da Ok. mesma forma, um baixo retorno até um retorno negativo. E o que você mencionou sobre perder dinheiro, eu gosto muito a matemática é muito cruel e eu gosto de lembrar as pessoas disso. Quando você faz um investimento, vou dar um exemplo matemático aqui simples. Se você investiu R$ 100 e aquele investimento ele perdeu o valor em 50%, você tem agora R$ 50. Então, você caiu 50%. Se ele subir 50%, você tem R$ 75. Negativo 25%. Se você perde 50% em um investimento que você fez, você precisa agora que ele suba 100% para você voltar ao 0 a 0. Então, a matemática é muito cruel quando você perde dinheiro. Perder dinheiro é muito ruim e eu concordo com você, toda pessoa deveria ter muita aversão a perder dinheiro. Porque quando você precisa recuperar, é muito mais difícil. Né? Então, é assim mesmo. Legal, Bonito, deixa eu te fazer. Você já falou então o que é risco, você já explicou que não, isso é uma lenda. Quanto maior o risco, maior o retorno. Não é verdade. Quanto maior o risco, maior a possibilidade e a probabilidade, talvez. Mas eu também queria te fazer uma pergunta. Os bancos, quando vêm te oferecer algum investimento, eles sempre colocam assim: nos últimos 12 meses, o rendimento dessa carteira foi de tanto. Se olhar para o passado, não quer dizer nada para o futuro. Está certo isso? Não é garantia. O fato de um investimento, de um papel,
numa aplicação ter sido ótima durante os 12 últimos meses, isso não garante que ela será boa nos próximos 12 meses. E aí eu vou engatar logo com uma pergunta. A inflação, ela é tremendamente cruel para alguns investimentos, para outros é bom. Inflação alta é bom para a poupança, é bom para renda fixa, para pré ou pós? Isso é uma aposta? Já te mandei logo umas 3 ou 4 aí. Ótimo, beleza, Luciano. Vamos separar então a pergunta aqui para eu conseguir responder. Tá. A primeira parte, retorno histórico é indicador de retorno futuro? De forma nenhuma. É muito equivocado escolher ativos de investimento, seja ele da fixa, ações, etc., olhando o retorno passado. Então, você deveria olhar para outros fatores para tomar sua decisão de investimento do que o retorno histórico dos últimos 2 meses. Tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, entrando no quesito inflação, a inflação ela é muito ruim, tá? para o indivíduo. Por quê? Porque investimento ele se trata de manter o seu padrão de consumo, o seu poder de compra. Então, quando você investe, você pensa, como a gente estava falando no início da conversa, né? Eu hoje tenho dinheiro sobrando e esse dinheiro me compraria, digamos, uma geladeira. Mas eu não vou comprar essa geladeira hoje, porque se eu investir esse dinheiro, daqui a 5 anos eu consigo comprar uma geladeira e um fogão, porque ao longo desse tempo eu recebi uns juros, né? E esses juros vai aumentar o meu poder de compra. Toda tese de investimento ela passa por aumentar o seu poder de compra. E a inflação é exatamente o oposto disso. O que ela faz é destruir o seu poder de compra. Então, quando você tem como a gente está passando hoje, e o mundo de uma forma geral, né? Um cenário de inflação americana, a inflação americana está batendo recorde. Exato, a inflação na Europa está lá em cima. Exato. Hoje foi divulgada a inflação americana acumulada de 8,9%. Esse é um número muito alto. E o que isso significa? Tá? Vou dar um exemplo prático. Qualquer investimento, isso estou falando do cidadão americano, Brasil é outra realidade, tá? Uhum. Mas qualquer investidor que tenha obtido, nesse período de 12 meses, um retorno menor do que 8,9%, ele perdeu o poder de compra. Perfeito. Porque a inflação ela significa quanto que os preços das coisas no nosso dia a dia estão aumentando. Se o seu dinheiro aumentou numa proporção menor do que o preço das coisas, você perdeu o poder de comprar essas coisas. Você compra menos coisas. Tá claro, claríssimo isso. Mas tem algum papel que se favorece da inflação? Por exemplo, tem algum investimento que é TR mais alguma coisa? E TR nós estamos falando de inflação, né? Basicamente. IPVA. Porque, por exemplo, vamos falar de imóvel. A avó dizia, imóvel, compra uma casinha, aluga, vive de renda. O contrato de aluguel, alguns deles atrelados a IGPM. Sim. IGPM tem ano que dá uma cacetada de 20%, 30%, e tem ano que fica negativo. É um risco muito grande. Por exemplo, tem alguns investimentos de renda fixa que é pré-fixado ou pós-fixado, e isso é uma aposta. Se a inflação for menor ou maior do que aquilo, você pode ganhar. Estou falando besteira ou esse tipo de papel é uma aposta quando a inflação fica acima do que você tinha apostado? Isso é uma verdade, sim, Luciano. Eu acho importante ressaltar o seguinte: você, como indivíduo que não trabalha no mercado financeiro, a sua capacidade de pensar que é o meu caso. Não, de comum, geral. Exato. Eu mais, tá? Até dos economistas dos melhores bancos do mundo inteiro, a capacidade deles de acertar qual vai ser a inflação no futuro é zero. É zero. É sempre errado. Se a gente pega aqui no Brasil, a gente tem um boletim Focus, que concentra a opinião dos maiores bancos, instituições financeiras do mercado. O boletim Focus ele é consistentemente errado. Então, qualquer investimento, a meu ver, ele não deveria ser pautado pela expectativa do indivíduo comum sobre a inflação, porque a capacidade dele prever isso é muito baixa. Tá? E aí, respondendo a sua pergunta, existem investimentos que te protegem da inflação? Definitivamente sim. Tá? E isso, inclusive, é um dos motivos pelos quais você deveria investir, e existem veículos para isso. Vamos falar de renda fixa. Renda fixa você tem
títulos públicos, você tem poupança e você tem CDBs. Quais são as diferenças entre eles, tá? A poupança ela é um investimento que você não paga imposto de renda, que ele rende mensal, mas ele tem um rendimento, eu até fui checar aqui, 6,5% a 7% foi o que ele rendeu nos últimos 12 meses, e ele deve render alguma coisa entre 8,5% para frente, porque ele é uma combinação de TR mais 0,5% ao mês. Ele é prático, né? Qualquer indivíduo consegue, dentro do seu banco, fazer uma aplicação de poupança, mas, como a gente estava falando, ele rende menos do que a inflação hoje. Então, você tem uma perda de valor. É melhor você investir na poupança do que você deixar no colchão, porque no colchão ele rende zero, na poupança rende alguma coisa. Claro. Mas é um rendimento real, é assim que a gente fala, tá? O rendimento subtraído da inflação, é o que sobra, o que você de fato ganha de poder de compra, ele é negativo nesse caso. E aí você tem um outro investimento, que é o Tesouro Direto, são os títulos públicos. Tesouro Direto, ele é a renda fixa emitida pelo governo para financiar o seu orçamento, as suas obras, para financiar o seu déficit orçamentário. No nosso caso, no Brasil, a gente tem um déficit grande. Então, o governo ele precisa consistentemente captar recursos e, ao captar esses recursos, ele paga uma taxa de juros, a famosa taxa Selic, a referência para os títulos públicos brasileiros, tá? Qual que é a vantagem do Tesouro Direto? Qualquer um pode investir e os títulos são a partir de R$ 30 o investimento. Então, isso é muito importante falar, porque esse é um rendimento... Pega o Tesouro Direto e me compara, você acabou de falar da inflação, desculpa, da poupança, nos últimos 12 meses. Quanto o Tesouro Direto nos últimos 12 meses ganhou acima da inflação? Só para a gente dar um exemplo prático. Perfeito. O Tesouro Direto, ele está pagando hoje 12%. Pré-fixado, tá? O que isso significa? Que você vai aplicar R$ 100, você vai ter 112 daqui a um ano e você vai pagar imposto de renda sobre esses 12. O imposto de renda ele é escalonado, tá? Então você começa a pagar 22,5% e você acaba de pagar 15% se você ficar mais de 2 anos. Então, ele rende mais do que a poupança, mas ele adiciona um pouquinho mais de complexidade para o investidor, porque, primeiro, você precisa abrir uma conta numa corretora. Você não consegue, diferente do seu Banco Itaú, que você manda para uma conta poupança rápido e fácil, esse você vai abrir uma conta numa corretora, certo? Mandar uma ordenzinha, e quando você resgatar esse título, você vai ter que pagar o imposto de renda através de um DARF, tá? Pensando muito do ponto de vista prático. Mas ele rende muito mais do que uma poupança. Certo? Mas 12,5. Eu não sei qual foi o rendimento dos últimos 12 meses, talvez você não tenha isso de cabeça. Mas será que é tanta vantagem em relação à poupança, por exemplo, depois de descontar o imposto de renda, depois de você ter essa trabalheira toda? Porque esse é o ponto prático, entendeu? Se a diferença entre o que a poupança me rende, que eu não pago imposto de renda, que eu posso tirar a qualquer momento que eu precisar, ele rende mensalmente, e um outro, que eu tenho que ter corretora, que é 12,5%, mas se a inflação for maior do que 9, 10, tirando o imposto de renda de um ano, considerando que a taxa de um ano é mais alta, talvez fique ali muito próximo da poupança. Então, deixa você eu fazer entendeu a questão? A sua pergunta, essa é uma pergunta muito relevante e eu volto de novo ao início da nossa conversa. Depende do seu objetivo. Por isso que é muito importante ter claro. O imposto de renda sobre o título público, ele, como eu falei, é escalonado. Então, se você faz uma aplicação e resgata depois de 3 meses, você vai pagar 22,5% de imposto. Vamos fazer uma continha de padaria aqui. Se você aplicou R$ 100, você vai ter vamos pensar em um ano, tá? Você vai ter 112, você vai pagar ali alguma coisa em torno de 2,50 em cima dos 12, que são o rendimento, né? Não em cima dos 100. Claro. Vai ter uma coisa próxima de 8,5, 9, digamos assim, tá? 9,5. Que deve ser mais ou menos o que a poupança deu, certo? Perfeito, exatamente. E você teve um pouco mais de trabalho. Porém, se você fica mais tempo, certo? Você vai pagar começa a valer mais a pena. 15%. E aí começa a valer mais a pena, certo? Esse é um aspecto, tá? O Tesouro Direto, o investimento em títulos públicos, ele vai ser mais vantajoso quanto mais tempo você ficar nele por causa do imposto de renda em comparação com a poupança. Porém, o benefício de você investir em Tesouro Direto
os títulos públicos. Qual é? A poupança ela te dá um rendimento, digamos, fixo, né, que é a TR mais o meio. O Tesouro Direto deixa você investir em um título chamado NTN-B, que ele é atrelado à inflação. Isso é muito bom. Por quê? Porque você pode hoje, por exemplo, comprar uma NTN-B que vence em 2026, 2024, eu não sei o vencimento certo, mas Tá. de 2, 5 até 10 anos, que eles vão te render a inflação mais alguma coisa. O que isso significa? Se a inflação for, hoje, por exemplo, você tem NTN-B, está IPCA mais 5,5, certo? Então, se você ficar ali 2 anos com aquele título, você vai receber, digamos que a inflação tenha sido 10% no período acumulado, tá? 4,5 mais 4,5 deu 10 ali, porque é composto, né? Então, teve o seu rendimento no final do período vai ter sido 10 mais os 5,5 por 2 anos. E esse 5,5 é retorno real, certo? Você vai pagar imposto de renda em cima dele, mas ele representa ganho de poder de compra para o indivíduo. Ele está protegendo a inflação. Se acontecer, por exemplo, imagina que o governo resolve entrar em parafuso e a inflação explode, vai a 100%. O seu título ele vai corresponder a essa inflação e você vai estar, de certa forma, protegido. Tá? Então, esse é um benefício muito grande de você investir em tesouro direto pós-fixado. Até é importante dizer aqui, quando a gente fala de investimento em renda fixa, as pessoas olham, poxa, taxa pré-fixada, taxa pós-fixada, qual que é a mais segura? Muitas pessoas olham para a taxa pré-fixada e falam, essa é a mais segura. Eu já sei quanto eu vou ganhar hoje. Né? Então, vou ganhar 10%, é líquido e certo. Mas corre o risco de perder poder de compra, né? Exatamente. Só que o que te interessa não é rendimento nominal, certo? E sim poder de compra. Já aprendi aqui hoje. Poder de compra. Esse é um conceito muito importante. Já aprendi isso aqui hoje. Perfeito. A taxa pós-fixada, o investimento que te traz CDI mais alguma coisa, IPCA mais alguma coisa, ele tende a ser mais seguro do ponto de vista de preservação de capital e poder de compra ao longo do tempo, porque você está, como a gente fala no mercado, redeado, protegido. Se a inflação explodir, o teu rendimento alcança lá. Beleza. Tá? Nini, olha só, eu vou ter que dar uma acelerada, porque a gente já está com um tempo assim, voado, e senão não vai dar tempo de abordar tudo, mas eu vou te cutucar com várias coisas para você falar. Dólar é bom negócio? Depende do seu objetivo de investimento. Se meu objetivo for mandar meus filhos para estudar em Harvard, pode ser um bom negócio. Exatamente. Se você vai financiar os seus estudos fora, dólar é um investimento interessante, certo? Você já está levando o seu patrimônio para o dólar. Agora, se você consome em reais, se você não é economista e não entende o que explica as variações do dólar, imagina, você é uma dona de casa, certo? Ou você tem um pequeno negócio aqui no Brasil, você não entende nada, e assim, com toda a humildade, eu também tenho um déficit de entendimento muito grande em certos assuntos. Você não vai querer comprar um ativo que você não conhece. Então, eu não recomendo você comprar dólar se você não vai gastar em dólar e se você não entende o que é dólar, tá? Okay. Como que ele... Mas se o meu objetivo for fazer uma viagem para a Europa com a minha família daqui a 3, 4 anos, perfeito comprar dólar. Perfeito. Se você pretende gastar os recursos investidos em moeda estrangeira, eu recomendo que você compre dólar, certo? Legal. Falando assim do ponto de vista pessoal, eu tenho comprado dólar, porque eu acredito que o Brasil ele hoje tem uma desvalorização do real para acontecer na hora que os juros lá fora começarem a subir. Mas isso é uma opinião muito pautada pelo que eu conheço, e eu não recomendo ninguém tomar um risco desconhecido. Legal. Então, por isso, eu não recomendo hoje uma pessoa leiga comprar dólar. Vou falar de outra coisa assim que está bombando, né? Muita gente vários clientes me ligam. Pô, Luciano, você que é um cara, nego acha que eu entendo de finanças, não entendo nada de finanças. Você que é um cara aí, pô, que sabe tudo, sei nada. Vou dizendo logo para todo mundo, eu não sei nada, estou toda hora aprendendo alguma coisa e levando cacetada para a gente aprender. Tem um cara aí que está garantindo para mim que dá 10% no final do mês, mensal. Eu boto lá 1 milhão e o cara, depois de 3 meses, já começa a me devolver 10%. A resposta que eu digo é o seguinte: isso ou é pirâmide ou é
picaretagem da grande. Eu não conheço nada que dê 10% ao mês. O que você acha disso, Muniz? Perfeito, não existe, é crime. Se alguém falar para você que tem 10% garantido, provavelmente essa pessoa está fazendo algo muito errado. Eu vejo muito isso acontecer, principalmente em relação a criptomoeda, ou tenho aqui uma dica quente de ação. Isso não existe. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu não conheço alguém sério que tenha visto. Isso, como você disse, é picaretagem, tá? Não Isso, existe retorno sem risco. isso é análogo ao cara chegar para você e mostrar o bilhete da loteria que está premiado, igual agora teve um golpe, né? Os caras trambicaram aí milhões de várias pessoas. O cara falsificou o bilhete da loteria, foi com ele na loteria, mostrou que o bilhete era aqueles números eram, o cara deu 500 mil reais para comprar o bilhete. Então, como você falou, acho que foi o Buff que falou, as pessoas querem ficar ricas rapidamente e não pensam. Foi o Buffett que falou isso que você disse? O Warren Buffett que falou isso, exatamente. As É. pessoas querem ficar ricas, mas elas não querem ficar ricas lentamente, elas querem ficar ricas rápido. Esse é o problema. Você consegue ter 10% de retorno hoje ao ano, não ao Ao mês. mês. Ótimo. Outro assunto polêmico, você falou aí rapidamente. Muita gente diz assim: negócio de criptomoeda é maravilhoso, tá dando muito dinheiro. Papapá. É altíssimo risco ou é algo que deve ser considerado? Luciano, eu acredito que criptomoeda, principalmente a tecnologia que está por trás da criptomoeda, que é o blockchain, vai ser muito aplicada em várias dimensões da nossa vida no futuro, certo? Tanto por vista de contratos que vão ser firmados entre partes através de blockchain, quanto relações entre seguradoras e segurados, transações financeiras, tudo isso vai acontecer em blockchain, certo? A criptomoeda é um elemento desse blockchain, dessa revolução, que eu acredito e que eu espero muito que aconteça, faz sentido, certo? Agora, investir em criptomoedas, o que eu recomendo? Se você tem flexibilidade no teu orçamento no qual você vai investir para tomar um pouquinho de risco, eu recomendo você ter 2 a 5% do seu patrimônio em criptomoedas, tá? Quais criptomoedas? Pô, Munir, mas caramba, tem Dogecoin, tem Ethereum, tem Bitcoin. Qual dessas eu compro? Olha, vou te falar como eu faço, tá? Eu trabalho nessa área, analiso empresas de criptomoeda. O que eu faço é comprar uma cesta de criptomoedas através de uma ação que me entrega o retorno combinado dessas moedas ponderado pela participação num índice. O que isso significa? Existe um índice chamado NCI, tá? Nasdaq Crypto Index. Ele olha todo dia e fala quais são as criptomoedas que mais estão negociando. Hoje o Bitcoin é a maior moeda, a criptomoeda. Depois vem o Ethereum e o Cardano e outras mais, tá? Então, dependendo do volume proporcional entre essas moedas, ele compra essas criptos e te entrega o retorno ajustado por esses pesos diferentes. Por que eu gosto disso? Porque eu não sei qual vai ser a criptomoeda vencedora, qual vai ser a criptomoeda que vai dar certo. Então, eu deixo o próprio volume negociado e ajustando, através desse índice, a participação na minha ação. E essa é uma ação que eu consigo comprar através de qualquer corretora aqui no Brasil, tá? E então, qual é a assim. importância de escolher uma corretora que tenha credibilidade, séria? Como é que a gente escolhe uma corretora séria para poder a gente fazer uma aquisição de uma cesta de moeda de cripto? E vem a segunda pergunta. Só uma moeda, só uma criptomoeda vai sobreviver, vai vencer? Ou a gente pode ter 2, 3 criptomoedas no futuro? Essa é uma ótima pergunta, Luciano. Eu não tenho a resposta para ela, tá? Eu acredito que ao longo do tempo você vai ter algumas moedas que vão ser utilizadas globalmente, certo? E algumas outras para aplicações específicas. Vou dar um exemplo: o Ethereum. O Ethereum ele é uma moeda muito utilizada por um aquisito chamado DeFi, que é finanças descentralizadas e contratos inteligentes. Então, muitos contratos de seguro, contratos de compra e venda, vão ser transacionados em Ethereum, vai gerar muito volume para essa moeda.
Então, moedas diferentes têm aplicações diferentes. Eu não sei qual vai ser a vencedora global ou se vai ter uma. Tá? Entendi. Sobre as corretoras, aí é por isso que eu prefiro carregar um índice que vai me dando ali as criptomoedas mais negociadas. Se alguma começar a despontar na frente, eu estou tranquilo, porque eu sei que o meu índice vai ajustar por isso. Tá? E qual corretora procurar, qual corretora é correta? Eu recomendo entrar no site do Tesouro Direto. Certo? No site do Tesouro Direto tem uma lista de corretoras. Corretoras que você vai conhecer por nomes famosos, aqui que todo mundo já ouviu falar, passa propaganda na televisão, etc. Você vai ter ali algumas listas. Eu recomendo que você busque 2, 3, tenta abrir a conta pelo aplicativo, ver qual aplicativo você se sente mais seguro. Tá? Hoje em dia, dentro do site do Ministério da Fazenda, ali, do Tesouro Direto, você vai encontrar essa lista. Tá, mas não tem assim, tipo, um metro das corretoras que diga assim, tipo uma auditoria independente, que, olha, essa daqui tem auditor independente, ela é séria. Não existe isso, não existe algum tipo de chancela. No Brasil, elas estão submetidas ao órgão regulador, tanto a CVM quanto a Anbima. Tá? E esses são muito sérios. Então, você não consegue hoje ter uma corretora se você não tiver uma série de certificações. Então, eu te digo que qualquer corretora que você encontrar no site do Tesouro Direto vai ser uma corretora... Teoricamente é confiável. Exato, exatamente. Tá? Ok. Vou te fazer mais... Tem pouquíssimo tempo, Muni, mas eu vou dar uma acelerada. Vou te perguntar o seguinte: Bolsa de Valores é para amadores? Bolsa de Valores, ações que dão dividendos. Eu tenho amigos que compraram ações blue chips, que chama, né? Aquelas ações que acho que chega a ter 70%, 80% do mercado brasileiro da Bovespa e que pagam muitos dividendos e estão super felizes porque vivem desses dividendos dessas ações. Isso é para amador ou é só para especialista? Minha resposta é isso, é para especialista. Eu vou explicar o porquê. Quando você vai comprar um carro, você vai lá, olha o carro, entra debaixo do carro, sente o cheiro no banco do carro, você pede para dar uma volta para você sentir se a suspensão está folgada, né? Se a direção tá legal, você olha o para-choque, você vê se tem alguma pintura, um indicador de que o carro já bateu. Você faz um processo diligente de análise daquele ativo que você pretende comprar. A não ser que você diga para mim que você vai fazer essa mesma análise na ação que você pretende comprar, seja ela pagadora de dividendo ou não, eu não recomendo você comprar. Pelo mesmíssimo princípio. Você não vai colocar o seu dinheiro em algo que você não conhece. Então, eu não recomendo para ninguém comprar uma ação específica se essa pessoa não falar para mim que vai fazer uma análise profunda da ação da empresa. De balanço, de imagem, balanço, de tudo. Exato, balanço, e capacidade de gerar caixa, margem, como é que é o mercado competitivo daquela empresa, onde ela está inserida, como é que é o regulador, ela tem dívida, ela não tem dívida. Se você não for fazer isso, eu não recomendo você comprar. O que eu recomendo você fazer é investir em um fundo de investimento. Por quê? Porque o fundo de investimento ele tem a figura do gestor, que é a pessoa que vai fazer esse trabalho para você. Então, você pega um fundo de investimento no setor que você quer investir, por exemplo, seus amigos querem comprar empresas pagadoras de dividendos. É uma ótima estratégia se estiver, de novo, alinhado ao seu objetivo, certo? Você tem uma margem para tomar um pouco de risco, além da renda fixa, além do CDB, do Tesouro Direto. Então, você vai para a Bolsa e compra empresas que pagam esse dividendo. Lembrando que o dividendo ele é isento de imposto de renda, porque o imposto de renda já foi pago na empresa. Diferente da ação, que tem um imposto de renda de 15%, o dividendo pago pela ação é isento de imposto de renda. Então, isso é muito bom. Tá? Você vai lá e compra um fundo de investimento especializado em empresas pagadoras de dividendo. Aí eu recomendo. Falo, olha, corre atrás para entender qual fundo de investimento que tem um melhor e investe nele, porque você vai estar pagando alguém para fazer isso. Tá? Legal. Outra alternativa, diga, desculpa. Que é um assunto do seu interesse, Luciano, é o seguinte: imóveis, você mencionou mais cedo. Hoje, você comprar um imóvel, existe um dispêndio enorme de capital e tempo, e análise, etc. Né? Uma alternativa muito interessante para isso são os fundos de investimento imobiliário. Os fundos de investimento
imobiliário, você pode investir desde R$ 100, R$ 500, uma quantia pequena, tá? E o que ele faz é pegar o recurso de você e outras pessoas e gerenciar eles investindo em imóveis específicos. Então, você tem um fundo de investimento imobiliário que compra imóveis comerciais em São Paulo. Quando você e todas as pessoas derem o dinheiro para esse gestor, ele vai fazer todo o gerenciamento por trás desse aluguel, certo? Então, ele vai fazer a manutenção, vai cobrar, não vai cobrar, etc. E você vai receber os dividendos desse aluguel através do dividendo de uma ação como uma ação normal, também isento de imposto de renda. Isso é muito mais eficiente, na maioria das vezes, do que você comprar um imóvel fixo, porque você não tem dor de cabeça, certo? O ticket médio é menor, você tem liquidez. Se depois de um ano você falar, não quero mais ter imóveis, mudei de ideia, quero me mudar para os Estados Unidos, você pega aquele fundo que é negociado em forma de ação, então é muito prático, e você vende ele. Em 2 dias úteis o dinheiro está na sua conta, liquidado. Diferente de um apartamento, que você tem que anunciar, contratar corretor, etc, etc, etc. Então, o fundo de investimento imobiliário é uma ótima alternativa. Ele é livre de imposto de renda, porque você recebe retorno através de dividendo, certo? Que é isento. Ele negocia em forma de ação e você pode investir a partir de um valor muito pequeno. Legal. Munir, para a gente fechar, dá para botar o dinheiro para trabalhar para mim? Com certeza, com certeza. Essa é a ideia do investimento em primeiro lugar. Eu chamo, inclusive, olha, recomendo todo mundo, abre o Excel, coloca ali os seus gastos, coloca o seu objetivo, pensa sobre o seu objetivo, coloca ali. A minha planilha de Excel se chama escravo. Eu brinco, eu estou escravo, porque eu quero que ele trabalhe para mim quando eu chegar naquela, como a gente falou, né? Quando a minha parábola começar a entrar em declínio. Essa é a ideia, o dinheiro tem que trabalhar para a gente. E quando você começa a se planejar, como você mencionou, cedo, certo? Você dá mais tempo para o seu escravo comer e ficar saradão e poder, né, aguentar as contas quando você ficar mais velho. Então, finanças é isso, investimento é isso, não é sprint, não dá para ficar rico em um mês, um ano, é maratona, é paciência, é calma. Day trade não existe, não existe, não existe. Comprei hoje, vendi à tarde, e comprei no dia seguinte, você não sabe nem o que você está comprando, você vai perder dinheiro. Eu recomendo, inclusive, para as pessoas o seguinte: montou a sua carteira alinhada ao seu objetivo, apaga o aplicativo da corretora do seu celular. Para de olhar aquele negócio, porque você está nervoso querendo negociar, caiu um pouquinho, caiu mais um tanto, subiu, isso não faz bem para o seu investimento. Legal, muito bom, Munir. Eu queria te agradecer muitíssimo. Eu fiquei de responder uma outra pergunta, mas que eu vou responder por você. A pergunta é, estou olhando meu checklist aqui, ficou faltando essa pergunta. Montar o seu próprio negócio é um bom negócio para se ganhar dinheiro? E eu vou responder no meu ponto de vista. Você só deve montar um negócio, só deve pegar aquele dinheiro que você fez a reserva, que às vezes você recebeu no final da sua vida profissional, laboral, que pegou teu fundo de garantia, ou que você fez um PDV maravilhoso da empresa que você trabalhou durante anos. Não pegue aquilo e monte um negócio para o seu filho, para sua esposa ou para você, desde que você entenda do business. Se você trabalhou 20, 30 anos naquele negócio, você conhece os players, você conhece os fornecedores, você conhece como é que funciona a parte tributária, você conhece como é que funciona a fiscalização, você conhece a sazonalidade. Se você não tem experiência no business, não pega teu dinheiro e sai comprando franquias de 50, 100, 500 mil reais, achando que você vai resolver seu problema. Concorda comigo, Munir? Concordo plenamente. Eu digo sempre o seguinte: lembre que existe uma alternativa. O seu dinheiro você pode aplicar numa NTNB, num tesouro direto, e ele vai te render 10, 12% ao ano, certo? Então, quando você pensar em abrir um negócio, o seu negócio tem que ser melhor do que isso. Até porque investindo no tesouro direto, você pode ficar na praia tomando caipirinha, enquanto o dinheiro trabalha para você, o seu escravo. Seu escravo é ótimo. Negócio tem que ser muito melhor
até porque você vai tomar risco, vai gastar o seu tempo, né? Existe chance de insucesso. Muito melhor do que a alternativa, o seu custo de oportunidade, que no mínimo é investir num tesouro direto. Tenha sempre isso em mente. Legal. Eu lembrei agora do meu professor de finanças do mestrado, que ele dizia o seguinte: a TIR, Luciano, taxa interna de retorno, a sua TIR tem que ser maior, porque se não for maior, não tira o dinheiro da poupança. Vou montar um projeto aqui, a TIR daquilo ali é menor do que o Tesouro Direto ou outra coisa que te garanta lá, deixa seu dinheiro lá, porque qualquer negócio tem seu risco inerente. A gente não precisa nem, Exato. a gente não precisa nem lembrar de pandemia, o que fez com muitos negócios, né? Perfeito, exatamente. Imagina como é que não foi, muitas pessoas se decepcionaram nesse período. O Nossa, dinheiro está trabalhando para você, enquanto você vai trabalhar em outra coisa, certo? O exatamente. nosso valioso é tempo. Então, se você bota o dinheiro para trabalhar sozinho, o seu tempo está livre para ir buscar a sua satisfação pessoal, né? Claro, Para ir a sua espiritualidade e para ir trabalhar também e complementar essa renda. claro. Então, a decisão de montar um próprio negócio ela tem que ser pensada com muito cuidado e levando em consideração essas outras oportunidades. Maravilha. Munir, eu queria te agradecer mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui pela segunda vez, tá? E Terceira, já participei da família também. também teve o da família, é verdade. Então, olha só, como é que eu termino os meus vídeos? Vamos lá comigo, Munir. Coração com coração, Munir. Dá um sorrisão, pô. E fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela paciência de todos. Espero que tenha Nada. contribuído. Se você ainda não tiver inscrito no canal, olha, é só se inscrever, pelo amor de Deus. Se inscreva, ativa o sininho para ser lembrado toda vez que eu postar um vídeo aqui. Gostou do vídeo? Compartilha. Compartilha à vontade com seus amigos, tá bom? Munir, vou botar aqui teu Instagram também para todo mundo saber quem é teu Instagram aí e a gente divulga aí. Mais uma vez, muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigado, Luciano. Um abraço. Boa noite, pessoal.